Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Meus queridos irmãos, irmãs, queridos adolescentes, queridos jovens, neste domingo, meus queridos irmãos, o primeiro domingo do Advento, marca para nós o início do novo ano litúrgico para a Igreja. Ou seja, nós temos um calendário civil marcados pela questão da civilidade do mundo, conforme ocorrer com as comemorações. Mas a Igreja é diferente. O tempo litúrgico para a Igreja é o tempo da graça, é o novo ciclo, é um novo tempo. E nós precisamos, meus queridos irmãos, nos abrirmos a este novo tempo. E eu gostaria de dizer o seguinte: como é bonito perceber esse novo tempo que essa paróquia está vivenciando. Um novo tempo com a presença de tantos adolescentes, um novo tempo com a presença de tantos jovens, um novo tempo com a presença de tantas famílias. É um novo tempo que esta paróquia inicia. E não só essa paróquia deve se iniciar neste novo tempo, mas todos nós precisamos viver este novo tempo. Hoje é um novo ciclo. O Advento inicia um novo ciclo. Com o Advento nós iniciamos um novo tempo. Mas eu preciso me perguntar: será que eu estou disposto a viver este novo tempo na minha vida, na nossa vida? Será que você quer viver este novo tempo na sua história? Porque, meus queridos irmãos, nós iniciamos hoje o tempo da graça, o tempo do Advento. E esse tempo nos coloca mais próximos de quem? Mais próximos do Cristo, do Salvador, do menino Jesus. Não é só um tempo de preparação para o Natal, mas é um tempo que prepara e deixa o nosso coração mais próximos de Jesus. O termo adventus em latim, que significa visita, significa chegada, significa vinda, é o tempo de preparar a nossa casa. Ou seja, meus queridos irmãos, nós não fazemos assim quando nós vamos receber uma visita. Quando nós vamos receber uma visita, nós começamos a preparar a casa, nós começamos a dispor as coisas, nós começamos a organizar. E é isso que esse tempo tem que ser na nossa vida: um tempo de organização, um tempo de mudança, um tempo, meus queridos irmãos, de arrumarmos aquilo que está bagunçado na nossa vida. Quando você vai receber alguém, você começa às vezes a colocar tudo em ordem. Este tempo é isso: colocar em ordem não a questão da casa física, mas da casa espírita, da casa interior. O que nós precisamos colocar em ordem em nossa vida? Porque o Senhor vem, Ele vem para poder habitar em nós. E como Ele está encontrando a nossa casa? Eu gostaria de recordar o seguinte: às vezes, meus queridos irmãos, eu tenho que visitar pessoas, e eu sempre falo, coloque na agenda, porque são muitas as pessoas que pedem visita, e eu vou respondendo conforme o tempo. E a palavra fala: nós não sabemos a hora que o dono virá. Pode ser, meus queridos irmãos, que ele venha de madrugada, pode ser que ele venha à noite, à tarde, pode ser que ele venha de meio-dia, nós não sabemos, mas nós precisamos estar preparados. Quando esse Evangelho fala desse tempo da vigilância, não é a vigilância por medo, mas é de estarmos preparados, não é a vigilância do medo. Meus queridos irmãos, assim para vocês eu digo assim: olha, comunica à família que eu já estou indo visitar. Comunica que eu estou indo. Aí a pessoa fala: olha, vem com o pai, será que ele não pode vir à tarde? Eu falo: não, fala que eu estou indo agora. E quando eu chego às vezes na casa, a pessoa fala assim: ô padre, você não é pai. Aí é o momento que eu começo a reparar até o que está debaixo da cama. Eu começo a reparar por quê? Quer dizer o quê? A pessoa ela não estava preparada, peguei ela desprevenido.
Padre, não olha, porque aí eu começo a olhar, olha tudo. E eu começo a falar, meu Deus, que bagunça. Será que não tem ninguém nessa casa? Será que não mora? Meus queridos irmãos, aqui, eu não vou chamar o padre, porque o padre vai ficar reparando, não é isso. Se você vai na minha casa, na residência paroquial, você vai encontrar ela todo momento, ela arrumada, preparada. E nós precisamos, meus queridos irmãos, eu quero ouvir aqui, porque se alguém quer dizer mais. É como se fosse uma visita que nós não sabemos a hora que ela vai chegar. Por isso, quando Cristo nos diz nas parábolas, tem que começar de agora, porque nós não sabemos quando ele vai vir. O Senhor, ele continua falando. Ele envia profetas. Quantos adultos não têm coragem de falar a palavra do profeta Isaías fala? Que muitas vezes os adultos vão endurecendo os corações. A primeira leitura fala, meus queridos irmãos, fala que, lembra que muitas vezes nós temos o coração duro, e a dureza do coração nos faz desviar do caminho de Deus. E o profeta lembra que ele questiona a Deus, perguntando por que ele permite que o nosso coração endureça. Porém, meus queridos irmãos, não é Deus que permite o coração endurecer. Somos nós que, pela insensibilidade, que pelas situações da vida, pelos valores, somos nós que vamos muitas vezes nos afastando do Senhor. Quando nós nos afastamos, nós endurecemos o nosso coração. Eu falo, o Senhor continua enviando. A gente vê o testemunho que Deus envia de profetas. Se os adultos não falam, que Jesus falou, deixai vir a mim as crianças, porque delas é o reino. Ou seja, a pureza, a espontaneidade, a naturalidade. Hoje, muitas vezes, os adultos não têm coragem mais, porque corromperam, endureceram os corações. E nós vemos as crianças, os nossos adolescentes, às vezes nos darem uma aula de simplicidade, de entendimento, os corações fixos. Quantos de nós estamos às vezes aqui mais dispersos? Meus queridos irmãos, esse tempo, a liturgia fala, esse tempo da vigilância, o cristão não vigia com medo, mas ele vigia para estar preparado. Nós precisamos estar preparados, porque muitas vezes nós instalamos o nosso comodismo, nós estamos acomodados. E eu digo o seguinte, meus queridos irmãos, a primeira leitura do profeta Isaías fala, esse profeta ele é conhecido como o profeta da esperança, porque falar de esperança é falar do tempo de hoje. Esperança vem de espera, quando nós precisamos estar esperando o nosso Salvador. Nós precisamos, meus queridos irmãos, estarmos vigilantes, porque na palavra fala, meus queridos irmãos, que nós precisamos despertar. Será como o Senhor nos encontrará? Preste atenção, vigiai. Essa questão de falar vigiar e vigiar quer dizer o quê? O que é vigiar? Vigiar é cuidar de si, é cuidar da sua vida, é cuidar da sua família. Vigiar, porque não sabeis quando o dono da casa vem. Será que é à tarde? Será que é à noite? Será que é de madrugada? Será que é amanhecer? Para que não suceda que vindo de repente ele vos encontre dormindo. Como o Senhor será que nos encontrará dormindo? Será que nos encontrará dormindo? O que vos digo a todos, vigiar. Ou seja, é a vigilância que nós devemos ter com a nossa vida. Aí eu pergunto o seguinte, meus queridos irmãos, imagine um vigilante. Qual é o papel dele? O papel dele é cuidar daquilo que é colocado sobre a sua responsabilidade. Ou seja, qual é o papel do vigilante? O papel dele é cuidar daquilo que é colocado sobre a sua responsabilidade. O ladrão não avisa a hora que ele vem assaltar. O ladrão ele escuta. E meus queridos irmãos, o mal é assim, o mal tem estudado as fraquezas do ser humano. E a gente percebe o quanto o mal tem saqueado as famílias, o quanto nossas famílias têm sido assaltadas. Às vezes, se eu não cuido, a vigilância que a palavra
Você tem cuidado da sua esposa, dos seus filhos? Você, esposa, você tem cuidado dos seus filhos, da sua esposa? Vocês pais têm cuidado dos seus filhos? A responsabilidade de vocês é cuidar. Se nós não cuidamos, nós perdemos, meus queridos irmãos. Vem a hora que, se o marido não cuida da sua esposa, o assaltante vem e rouba o amor da sua esposa, rouba a atenção, rouba o cuidado, rouba a vida dela, porque muitas vezes as famílias têm sido assaltadas, saqueadas, e nós estamos permitindo por falta de cuidado. Muitas vezes a pessoa chega, padre, está acontecendo algo na minha vida. Por que, padre, está acontecendo? Porque você deixou de cuidar, você não ficou vigilante, você não esteve atento. Meus queridos irmãos, muitas coisas acontecem no mundo por falta de vigilância. A gente vê o mundo hoje sendo corrompido. Às vezes os pais, eu vejo os pais às vezes na missa, os filhos estão lá fora correndo, e às vezes nós estamos vendo uma onda de sequestro, muitas vezes sequestram as crianças, aí depois os pais entram em desespero: cadê meu filho? Você devia perguntar onde estava a sua atenção, onde estava a sua vigilância, onde estava o seu cuidado diante do seu filho. E muitas vezes nós entramos em desespero, por quê? Porque eu descuidei. Muitos vão na praia, muitas vezes seus filhos às vezes se perdem pelas ondas, afogados, morrem, aí depois vem um desespero, por quê? Por falta da vigilância. Porque muitas vezes eu sou levado pelos prazeres de viver a minha vida, o meu momento, e eu descuido do outro. A igreja quer falar quando nós precisamos cuidar, meus queridos irmãos, o quando nós precisamos estar atentos à palavra, estar atento ao outro, estar atento à vida. Nós estamos sendo arrastados pelas ocupações, pelas obrigações, e o ser humano está sendo descuidado. A palavra de hoje quer dizer isso para nós. Nós precisamos entender, meus queridos irmãos. Será que vocês têm estado acordados diante da sua família? Ou será que você tem dormido diante das situações da sua família? Nós não podemos questionar quando vem o ladrão e assalta a nossa família, assalta a fé, assalta o amor, porque nós permitimos isso acontecer. Nós não estivemos vigilantes em oração, nós não cuidamos. Ninguém cuida sem externalizar, meus queridos irmãos. Ninguém cuida sem demonstrar. E esse tempo quer ser um tempo novo. Aí muitas vezes eu quero questionar o seguinte para você. Às vezes nós estamos querendo, olha, Padre, esse novo tempo, esse novo ciclo. A graça de Deus continua acontecendo. Não se faz, meus queridos irmãos, você não pega uma calça velha e depois fala, pega um remendo novo e costura, que não vai dar certo. E o contrário também. Você não tem como pegar um vinho velho e misturar com vinho novo, porque é vinagre. E a nossa vida também é assim. Como você quer que Deus faça um novo na sua vida, na sua história, se você continua vivendo a vida de um homem velho, de uma mulher velha, a vida de um adolescente velho que não está disposto a mudar, a vida de um jovem que não quer mudar? Como você quer que Deus faça um novo na sua vida, que Deus transforme a sua vida, se você não está disposto a mudar? Eu vejo o ser humano às vezes falando, Padre, a minha vida não muda, mas você não muda a sua mentalidade, você não muda os seus passos, o seu agir, você não muda o coração, meu querido irmão. E às vezes nós culpamos a Deus por falta de abertura, e não é Deus, é o ser humano que se endureceu à graça de Deus. Deus, ele continua sendo o mesmo, ele continua agindo na vida de todo mundo, mas nós precisamos perguntar, será que nós queremos viver? Porque, meu querido irmão, o tempo meu é um, o tempo do outro é outro. Ah, porque, Senhor, porque aconteceu isso? Porque a pessoa ela não cuidou, ela ficou simplesmente vivendo a vida das ocupações, das preocupações, de todas as situações, de quando nós precisamos, meus queridos irmãos, viver este tempo da graça em nossa vida. Temos que vigiar, porque não sabemos quando será o fim de Cristo. E o que falta muito nos dias de hoje para muitas pessoas é a vigilância. Nós temos que estar sempre de coração
quem? Com quem? Só deve existir encontro de adolescentes com Cristo? Não. Os adultos precisam? Sim. Os casais precisam? Sim. As famílias precisam? Sim. Todos nós precisamos fazer um encontro com Cristo. E encontro com Cristo é intimidade. Às vezes eu me sinto envergonhado, porque quando as pessoas vão para outra denominação falam: olha, eu encontrei a Cristo, como se nós não tivéssemos encontrado. É vergonhoso para nós. Olha, eu encontrei com Cristo, e vocês encontraram quem? Meus queridos irmãos, nós precisamos falar: a minha vida foi transformada porque eu encontrei com Cristo. Ninguém se torna amigo de ninguém sem ser íntimo. E o quanto nós precisamos nos tornarmos íntimos de Cristo, sermos íntimos dele. Agora eu digo o seguinte para vocês: eu poder concluir esse pensamento que daqui a pouco eu vou falar com Deus no dia desse lado, né? Mas eu não vou deixar de falar, porque às vezes o seu tempo é hoje, na luz na sua raciocínio. Eu quero dizer o seguinte: eu recordei de manhã, o Espírito Santo foi agindo e me deu um pensamento. Nós temos, meus queridos irmãos, quando os reis magos foram ao encontro de Jesus, porque eles encontraram a salvação, nós precisamos. Espera que existe um rei, nós precisamos adorar. Eles foram ao encontro. E eles passaram pela terra do rei Herodes. E quando eles passaram, eles ficaram sabendo que os reis iriam visitar alguém que era o rei, o supremo, que era o salvador. E Herodes queria saber: olha, quem vocês vão visitar? Olha, nós queremos saber o que vai nascer. Olha, fale, quando vocês descobrirem, nos avise, para que eu vá adorá-lo. Aí os reis encontraram. E quando os reis encontraram, logo, meus queridos irmãos, o pensamento deles vieram: olha, vamos. Ou seja, eles voltaram pelo mesmo caminho. A palavra fala que eles voltaram pelo mesmo caminho? Não. Eles foram por outro caminho, eles voltaram por outro caminho, não pelo mesmo. Ou seja, meus queridos irmãos, às vezes nós queremos o novo, mas nós persistimos, às vezes, trilhar o mesmo caminho. Como nós queremos, porque muita gente que às vezes era nossos amigos, muita gente às vezes que fala: olha, Jesus, eu quero ir lá adorar. Mas na verdade eles querem matar o Jesus que está no seu coração, na sua família, na sua história. E o que nós precisamos fazer? Muitas vezes a nossa postura, se muitas vezes situações que não levam você a encontrar com Jesus, a viver uma vida diferente, eu preciso às vezes mudar de caminho. E muitas vezes na nossa vida não está dando certo, porque nós temos decidido trilhar os mesmos caminhos, os caminhos errados, os caminhos que não nos levam para Cristo. Porque, meus queridos irmãos, não cabe na minha cabeça uma pessoa casada querer viver como se fosse uma pessoa solteira. Não dá uma pessoa dizer que é cristã e não participar dos sacramentos da Santa Missa, onde outras coisas têm prioridade. Não dá para dizer isso. Ou seja, muitas vezes os amigos falam: olha, deixa de ser besta, vou para o jogo, vou para isso. Quer dizer o quê? Ele está fazendo você desviar daquilo que é essencial, daquilo que te traz a salvação. Jogo não vai trazer salvação, as coisas do mundo não vai trazer salvação. Você pode sim ver o jogo, mas primeiro você tem que colocar Deus como a primeira referência da sua vida. Aí você fala, depois fala: padre, não está dando certo, porque eu tenho rejeitado de viver este jogo, essa mudança no meu coração. Aí eu te digo isso, o quanto nós precisamos. E para isso nós precisamos o quê? Às vezes eu vou lá para o meu interior, para a minha cidade, eu chego na casa da minha mãe e eu começo, minha mãe, meu filho, lá com mãe, você sabe, eu começo a rotacionar a mesa, a mudar tudo de lugar. E quando as pessoas chegam, opa, tem algo mudar. Às vezes nós precisamos mudar o modo como nós olhamos, nós precisamos mudar o modo como nós agimos, porque as pessoas vão perceber a diferença na sua vida quando você muda o modo de você ver, quando você muda a sua postura, quando você muda o seu agir. Meu querido irmão, não adianta você querer que o outro veja diferente na sua vida se você não muda a sua forma de agir, a sua forma de ver. Não adianta. Não adianta. Se eu não mudo o meu linguajar, se eu sou desobediente, se eu não vivo aquilo que a palavra prega, se eu quero colocar
vocês, queridos adolescentes. Eu não vou dizer que querendo te iludir, eu vou dizer porque eu sou prova viva do que Deus é capaz de fazer. Eu falo, eu tenho vivido cada dia milagres na minha vida. Desde o dia que eu pisei nessa comunidade, eu tenho vivido milagres. E eu sei que Deus fará muitos milagres, porque é Ele que faz, não é Ele, não é você, mas é Ele. Porque Ele faz milagre na vida daqueles que confiam. E eu vejo, eu sinto no meu coração que essa comunidade vai ainda viver muitos milagres na vida. Mas eu preciso também querer viver esses milagres. Eu preciso estar disposto, e para isso eu preciso me abrir. Eu preciso às vezes despedir muitas coisas, eu preciso às vezes purificar o meu coração. Porque Deus, Ele continua fazendo milagre na vida de todos nós. Mas nós precisamos do quê? Rasgar os nossos corações. E eu quero convidar então você, meu querido irmão e meu querido irmão. Se você quer viver esse milagre, você precisa querer fazer uma faxina naquele lugar. Que você possa fechar os seus olhos agora nessa noite. E que você possa dizer: Senhor Jesus, vá, Senhor, fazendo a faxina na minha casa, no meu coração, no meu interior. Vá pedindo, meu querido irmão, Senhor, vá abrindo as portas. Às vezes você tem dificuldade, às vezes as portas, a sua casa, o seu íntimo, às vezes está mofado, está às vezes com odor, porque muitas vezes nós temos dificuldade. Vá mentalmente, vá pedindo: Senhor, entre, Senhor, na minha casa. Senhor Jesus, eu não tenho conseguido às vezes arrumar sozinho. Me ajude, Senhor, me ajude a arrumar, me ajude a dispor tudo aquilo que está bagunçado, Senhor, no meu coração, na minha história. Vá, Senhor, dando a faxina, vá pedindo: Senhor, joga água nas paredes do meu coração, vá purificando, Senhor. Às vezes está difícil, Senhor, pega aquela bucha de aço, aquela bucha de aço, vai esfregando, Senhor, vai esfregando o meu olhar, Senhor, vai esfregando o meu coração, vai limpando, Senhor, todo ressentimento, toda amargura. Vá, Senhor, removendo todo o medo, Senhor, o medo de te seguir, o medo de confiar, Senhor Jesus. Vá, Senhor, vá limpando, vá pedindo ao Senhor essa manhã, essa noite, meus queridos irmãos, para que possamos viver essa graça, esse tempo novo. Queira, Senhor, eu quero viver este tempo novo, Senhor. E para isso, quando nós precisamos, meus queridos irmãos, às vezes dar faxina, limpar, para que esse novo se estabeleça em nós, Senhor Jesus. Vá limpando, vá, Senhor, passando por todos os pontos, vá jogando, Senhor, alvejante, vá jogando, Senhor, com fala que boa, vá, Senhor, vá tirando todo esse novo, Senhor, do meu coração, esse novo, Senhor, que não me deixa ser feliz, o quanto eu quero viver a tua graça. Vá pedindo ao Senhor: eu quero, Senhor, viver a tua graça, eu quero viver este tempo novo. Meus queridos irmãos, se você está, e você também possa estar disposto a mudar nessa noite, a falar: Senhor, eu vou mudar. O que você vai ser capaz, meus queridos irmãos, de mudar? Eu preciso, a partir de hoje, dizer: esse novo tempo, esse ciclo, eu preciso falar: não, eu quero caminhar diferente. A partir de hoje eu vou ser assim, Senhor, eu vou me comportar assim, eu vou ser um filho assim, eu vou ser uma esposa assim, eu vou ser um esposo assim, Senhor. A partir de hoje eu quero ser diferente, a partir de hoje eu quero viver esse novo tempo. Senão, meus queridos irmãos, nós vamos mudar de ano, passar de ano, e nós vamos continuar vivendo as mesmas coisas. Peça ao Senhor a graça de viver este novo hoje, na tua vida, na tua história.
é um tempo de amar, é um tempo da família voltar à sua família. Volta para casa, volta para os seus braços da família, volte para o amor, perdoe e conversa. Esse é o recado. Eu vou receber uma mensagem do Padre Té, e o Espírito Santo vai me ensinando o quanto nossas famílias hoje precisam ser transformadas. Vamos começar a nossa fé? Creio